Gabriel hoje tem a responsabilidade, está com essa responsabilidade de trazer a palavra de Deus. E eu peço aos irmãos que sentados mesmo, estende a mão, por favor, aqui para frente. Estaremos orando pelo servo do Senhor. Bondoso Pai, grande é o teu nome. Te louvamos por tudo, por este momento tão rico que o Senhor, Pai amado, nos concede. Ó Deus, de te louvar e bendizer o teu santo nome. E neste momento, Pai, de ouvir a tua palavra. Eis aí o teu servo, abençoado pelas tuas potentes mãos, ele é. Ó Deus, cuidado pelo Senhor, mas que nesse momento ele se coloca, meu Pai amado, na tua dependência, precisando de ti, precisando do teu Santo Espírito para passar a tua palavra, meu Pai, ó Deus querido, nesta noite para os nossos corações. Seja com teu servo, assim nós oramos, meu Pai, em nome de Jesus, agradecido Senhor por tudo, amém. Paz do Senhor, igreja, uma boa noite a todos. Gostaria de convidar os irmãos que possam abrir suas Bíblias no livro do profeta Ezequiel, no versículo 1. Que diz assim: E aconteceu no 30º ano, no 4º mês, no dia 5º do mês, que estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, se abriram os céus, e eu vi visões de Deus. No 5º dia do mês, no 5º ano do cativeiro do rei Joaquim, veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar, e ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Agora os convido a abrir no capítulo 2, no versículo 1 em diante. E disse-me, no capítulo 2, versículo 1. E disse-me, filho do homem, põe-te em pé, e falarei contigo. Então entrou o Espírito quando falava comigo, e me pôs em pé, e ouvi o que me falava. E disse-me, filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes, que se rebelaram contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim até mesmo este dia. E os filhos são de semblante duro e obstinados de coração. Eu te envio a eles, e lhes dirás, assim diz o Senhor Jeová. Eles, quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque são casa rebelde, hão de saber que esteve no meio deles um profeta. E tu, ó filho do homem, não os temas, nem temas as suas palavras, ainda que sejam sarças e espinhos para contigo. E tu habites com escorpiões. Não temas as suas palavras, nem te assustes com os seus rostos, porque são casa rebelde. Mas tu lhe dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. Mas tu, ó filho do homem, ouve o que eu te digo. Não sejas rebelde como a casa rebelde. Abra a tua boca e come o que eu te dou. Então vi, e eis que uma mão se estendia para mim, e eis que nela estava um rolo de livro. E estendeu-o diante de mim, e estava escrito por dentro e por fora, e nele se achavam escritas lamentações e suspiros e ais. Depois me disse, filho do homem, come que achares, come este rolo, e vai e fala à casa de Israel. Então abri a minha boca e me deu a comer o rolo. E disse-me, filho do homem, dá de comer ao teu ventre, e enche as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. Então eu comi, e era na minha boca doce como mel. Amém.
Até aqui vai a nossa leitura. Então, igreja, hoje eu gostaria de conversar com os irmãos e irmãs a respeito de um personagem bíblico chamado Ezequiel. Jeremias pregava em Jerusalém há mais de 4 anos, quando Ezequiel nasceu. E Ezequiel nasceu por volta do ano de 622 a.C. E ele cresceu ouvindo Jeremias pregar na cidade de Jerusalém para o povo de Judá. Jeremias pregava alertando certamente o povo de o povo de Judá, da tribo do sul, na cidade de Jerusalém, pregando para que eles se arrependessem de seus pecados, se voltassem novamente ao conserto para com o Senhor, porque eles haviam abandonado a Deus, eles haviam voltado a práticas pagãs, a idolatria e a outros pecados abomináveis. E é interessante observar que também Ezequiel, ele era contemporâneo do profeta Daniel. E a palavra Ezequiel, ela no hebraico, ela significa Deus me fortalece, ou Deus é minha fortaleza. Mas se observarmos bem, no versículo 3, vai dizer que Ezequiel, ele era filho de Buzi. E Buzi, em hebraico, significa desprezo, ou aquele que é desprezado por Jeová ou por Javé. E é interessante que aquele que é desprezado gera um filho, e coloca o nome desse filho de Deus é minha fortaleza, ou Deus me fortalece. Então são nos momentos de desprezo, ou nos momentos que somos desprezados, que pode brotar e brota na nossa alma a convicção que Deus é nossa fortaleza, que Deus nos fortalece. Seja o desprezo familiar por um ente querido, seja um desprezo em um ambiente de trabalho, na escola. Amém. E outra observação interessante é que no versículo 3 vai dizer novamente, filho de Buzi, o sacerdote. Então, Ezequiel, ele era filho de sacerdote, portanto, ele estava destinado a ser sacerdote. Porque você bem deve saber que naquela época, para ser sacerdote, não bastava ser só, não bastava querer ser sacerdote. Não havia um concurso público, se formos colocar nos dias de hoje, para ser sacerdote. Ninguém podia acordar um belo dia e pensar, não, a partir de hoje eu queria ser sacerdote. Não. Haviam algumas demandas, exigências e mandamentos do próprio Deus acerca disto, acerca deste ofício. O primeiro deles era que você precisava ser levita, da tribo de Levi. Mas não bastava ser só da tribo de Levi. Você podia ser levita e não podia ser sacerdote. Você tinha que também ser da família de Arão, do tronco de Arão, da raiz de Arão, um descendente direto. Mas não somente isto. Conforme Levítico, no capítulo 21, no versículo 17, vou pedir para a Aninha colocar, por favor. Leremos até o 24. Vai dizer que o sacerdote, ele tinha que ser levita, ele tinha que ser da raiz de Arão, mas ele não podia ter alguns defeitos. E vai dizer assim, fala Arão, dizendo, Deus comunicando com Moisés. Fala Arão, dizendo, ninguém da tua semente, nas suas gerações, em quem houver alguma falta, se chegará a oferecer o pão do seu Deus. Pois nenhum homem em quem houver alguma deformidade se chegará, como homem cego, ou coxo, ou de nariz chato, ou de membros demasiadamente compridos. O homem que tiver o pé quebrado ou quebrada a mão, ou corcovado, ou anão, ou que tiver belida no olho, ou sarna, ou impingens, ou que tiver testículo quebrado. Nenhum homem da semente de Arão ou sacerdote em quem houver alguma deformidade se chegará para oferecer as ofertas queimadas do Senhor. Falta nele não há, não se chegará para oferecer o pão do seu Deus. O pão do seu Deus, das santidades de santidades e das coisas santas, poderá comer. Até aqui está bom, obrigado. Então, o texto ele deixa claro que o sacerdote ele não podia ter defeito. Mas será que Deus tinha algum preconceito com alguém com alguma dessas deformidades? É claro que não. Mas o sacerdote ele precisava ser perfeito porque ele tipificava, ele representava futuramente o próprio Cristo ali. Então ele precisava ser perfeito porque ele apontava para o Cristo, que foi perfeito.
E no verso 3 ainda, né, como Ezequiel era filho de sacerdote, portanto ele estava destinado a ser sacerdote, ele deveria, naquela época, já que ele era de fato filho de sacerdote e estava destinado a ser sacerdote, estudar muito. Ele tinha que se preparar muito em diversas áreas, como, por exemplo, ele tinha que ser um doutor da lei, porque era ele que era responsável de ensinar a lei, os mandamentos ao povo, então ele tinha que estudar muito. Ele também tinha que ter um conhecimento vasto em veterinária, porque era ele que era responsável pelos sacrifícios oferecidos no templo, em favor da remissão de pecados. Se passasse algum animal impuro, defeituoso, ele que era responsável por aquilo, e aquilo era tido como abominação diante do próprio Deus, pelo próprio Deus. Ele também tinha que ter um vasto conhecimento em medicina. Naquela época, havia diversos tipos de doenças, sobretudo as doenças de pele, como a lepra, e haviam mais de 30 tipos de lepra, e era ele que era responsável por dar o diagnóstico, essa lepra aqui é curável, essa não. Era ele que era responsável pela chancelaria, se um paciente, se uma certa pessoa tivesse lepra, ele dava a chancelaria, esse está curado, pode voltar a habitar no meio do povo, você não, você se isola. Então o sacerdote ele tinha que também estudar nessa parte. E ele também tinha que ter profundo conhecimento do código jurídico, né, o Código Civil israelense, porque ele que resolvia algumas questões matrimoniais, algumas questões relacionadas a homicídios, era ele que resolvia, ele que dava as penas, então ele tinha que ter um vasto conhecimento também na área. Então era necessário que ele se preparasse muito para exercer a sua função de sacerdote. Mas à luz de Números 8, 24, um sacerdote, ele era consagrado sacerdote aos 25 anos. Aos 25 anos de idade, ele era consagrado para ser sacerdote. Porém, ele só vinha exercer o cargo dele, o ofício dele, com 30 anos, à luz de Números 4, 3, se não me engano. A pergunta que não quer calar, então, é o que ele ficava fazendo entre esses 25 e 30 anos. É o que eu acabei de falar. Ele se preparava muito para isso. Só que um fato inusitante, um fato estremedor ocorre na vida de Ezequiel. Uma invasão, anteriormente, um exílio, na verdade, ele foi levado cativo. Anteriormente, de completar esses 30 anos, Ezequiel é levado cativo para a Babilônia. Ele foi preparado para ser sacerdote, nasceu sacerdote, estudou muito por isso, mas algo ocorreu. Nabucodonosor, por volta do ano de 614, ele vai à Babilônia e ele leva cativo alguns nobres, dentre eles Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, seus amigos. Mas do ano de 597 a.C. a 596, Nabucodonosor volta e leva cativo 10.000 homens, dentre eles Ezequiel. E Ezequiel então passa a morar em Tel Abib, às margens do rio Quebar, com a sua esposa. Mas algo interessante também é que o sacerdote, quando ele era consagrado, isso fica em Levítico 8, 24, ele recebia uma porção de sangue em sua orelha direita, no seu polegar direito da mão e no seu polegar direito do pé. O que isso quer dizer? Um sacerdote, ele precisava ter filtro naquilo que ele ouvia, porque ele ouvia o povo e se comunicava com Deus, diferente do profeta, que ouvia Deus e se comunicava com o povo. Ele tinha que ter mãos santas, porque ele tocava em coisas sagradas, e ele tinha que ter pés santos, porque ele pisava em locais sagrados. Então era necessário que ele fosse santificado ali nesse ritual. Mas é interessante também observarmos que no versículo 1,
vai dizer o seguinte: aconteceu no 30º ano, no 4º mês, no 5º dia. Mas que 30º ano é esse? E aqui é um espinho na boca de muitos estudiosos desse 30º ano, porque vão dizer que esse foi o ano de quando o rei Josias descobriu a lei, que estava sendo negligenciada no templo. Mas outros vão dizer que esse 30º ano é quando Ezequiel completaria 30 anos, quando ele exerceria o seu chamado de sacerdote. E outro detalhe é que Ezequiel ele foi levado cativo junto com Daniel e seus amigos. Ele foi levado posteriormente. Porém, diferente de Daniel e de seus amigos, Ezequiel foi levado para um local não tão agradável. Daniel foi levado para viver na academia, porque ele era nobre, ele tinha valor para o rei Nabucodonosor. Já Ezequiel, eu fico imaginando, ele deve ter chegado na Babilônia e deve ter perguntado para ele: o que tu faz? Ele fala: eu sou sacerdote, eu sei acender um candelabro, eu sou responsável pelas ofertas, pelos sacrifícios, eu sirvo no templo. Mas aqui não tem templo, aqui não tem sacrifícios, aqui não tem oferta, aqui não tem o teu Deus, aqui ele não é adorado. Aqui não tem o teu Deus, mas ele não é adorado aqui, portanto você não tem serventia. E ele foi levado para um local diferente, ele foi levado para viver às margens do rio Quebar, onde os mais pobres ficavam. E isso foi possivelmente quando ele tinha 30 anos. E ele já estava há mais de 5 anos no cativeiro. Mas aqui Deus ele vira a chave da vida de Ezequiel. Com acontecimentos, com fatos surpreendentes e divinos. Deus vira a mesa na vida dele. Porque imaginem só, você nascer sacerdote, você se preparar anos e anos para ser sacerdote. Ele iria exercer um chamado, ele iria exercer um propósito diretamente ao próprio Deus. Ele viveria das ofertas do templo, de uma parte. Então, numa questão financeira, ele também estava dependente daquele propósito. Uma questão emocional, ele devia estar totalmente abalado, financeiramente, emocionalmente. Foi levado cativo, foi tirado de sua casa, de seus entes queridos, de todo o seu propósito de vida. Foi roubado dele. Mas então Deus o surpreende. Diz assim no versículo 3, do capítulo 1: veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzil, sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar, e ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Então, ali esteve sobre ele a mão do Senhor, e no versículo 1 vai dizer que se abriram os céus e ele viu visões de Deus, e eu vi visões de Deus. Então, ali Deus transforma. O chamado dele, que era para ser sacerdote, Deus muda. Tem um chamado profético na vida dele. E agora eu convido os irmãos a abrir no versículo 5 do primeiro capítulo. E do meio dela saía semelhança de 4 animais. Então, perdoem, eu gostaria de voltar um pouco no versículo 4, para dar mais contexto. Olhei, e eis que um vento tempestuoso vinha do norte, e uma grande nuvem com fogo a revolver-se, e um resplendor ao redor dela. E no meio uma coisa como de cor de ambar, que saía dentre o fogo. Então, primeiro ele viu um vento tempestuoso vindo do norte. Mas que vento tempestuoso é esse? Era a Babilônia. A Babilônia vinha do norte. E logo após ele viu, no versículo 5, que do meio daquele vento tempestuoso e daquele resplendor de glória, ele via saindo daquilo ali uma semelhança de 4 animais. E Hernando Dias Lopes vai dizer que esses 4 animais, um com rosto de leão, outro com rosto de águia, outro com rosto de boi, outro com rosto de homem, eles representam Cristo nos 4 evangelhos. O evangelho de Mateus, com Cristo com rosto de leão, porque ele é o rei dos reis. O evangelho de Marcos, com Cristo como boi, porque ele é o servo fiel. No evangelho de Lucas, fala de Jesus como um homem perfeito.
E no Evangelho de João, trata Jesus como águia, porque ele é o próprio Deus. Mas é interessante também que, se formos decorrer os versículos do capítulo 1, vamos observar que no meio desse resplendor de glória, no meio desses 4 seres viventes, Ezequiel ele vê rodas girando, que giravam constantemente, e elas vinham, elas voltavam. E o que Deus estava mostrando para Ezequiel ali, naquele exato momento, é que a glória dele, que a presença dele, ela não se limita somente a um local, ela não se limita somente ao templo, a kavod ali, era em hebraico, representava a glória de Deus, a palavra, ela não estava limitada somente a Jerusalém. Ela não se limitava somente àquele quadro de vida bom que Ezequiel tinha. Ela habitava no meio dos seus e daqueles que também não são seus, porque ela estava numa nação rebelde. Ela estava ali no meio do sofrimento de Ezequiel. A glória de Deus, meus irmãos, ela não se limita somente a quando está tudo bem na sua vida. Ela também se mostra em situações difíceis. Deus sempre esteve com Ezequiel e esteve mostrando aquilo para ele. É interessante notar que, em tempos difíceis, os céus podem se abrir e Deus pode se revelar a você. Porque essa visão que Ezequiel teve foi a mesma visão que João teve na ilha de Patmos, quando foi levado cativo a uma colônia penal, foi levado preso a uma colônia penal. Em uma época de difícil perseguição à igreja, João foi levado, preso, abandonado para morrer e trabalhar arduamente. E em meio, talvez, à depressão, à fome, à sede, à solidão, Deus vai e chama João: sobe aqui que te mostrarei coisas que hão de acontecer. É a mesma visão que Estevão teve ao ser apedrejado. Ele olha para o céu e vê Cristo Jesus assentado à destra de Deus. Então, são nos momentos mais difíceis da nossa vida que podemos olhar para os céus e ver a glória de Deus. São nos momentos mais difíceis, nos momentos de desprezo, que brota na nossa alma, no nosso coração, que Deus nos fortalece. E após esses fatos, após essas visões, Deus convida, na verdade manda, que Ezequiel profetizasse ao povo de Judá a respeito do vento tempestuoso que vinha do norte, a respeito da Babilônia. E Ezequiel, ele obedece. E ele profetiza ao povo de Judá. Mas no capítulo 3, no versículo 7, Deus ele deixa bem claro que, apesar de que Ezequiel profetizasse, o povo ainda assim não ouviria. Então, como é que pode? Deus fala: vai, profetiza, mas eles não te darão ouvidos, pois são casa rebelde. É um pouco confuso, e talvez tenha sido um pouco confuso para Ezequiel, porque de que adianta eu falar se não me ouvirão? Mas ele não questiona, o texto não deixa claro, ele não questiona, ele apenas obedece. E ele profetiza. Durante 7 anos, Ezequiel profetizou. Mas mesmo assim o povo não ouviu, assim como não ouviu Jeremias também. Então, o povo obstinado, duro de coração, não deu ouvidos. E, infelizmente, o cativeiro veio. Primeiro, Nabucodonosor, ele invadiu certamente Jerusalém. O rei Zedequias, que foi posto no trono pelo próprio Nabucodonosor, no lugar de Jeconias, o rei Joaquim, liderou uma revolta, contando com a ajuda do rei do Egito. Porém, o rei do Egito não foi em seu auxílio. Então, Nabucodonosor, enfurecido por saber da revolta, ele vai, sitia aquela cidade, invade aquela cidade. E durante o cerco e invasão daquela cidade, 1/3 morreu de pragas, fome, e o outro terço morreu pela espada, e somente 1/3 sobreviveu. Uma parte foi levada cativa e outra parte foi deixada para viver naquela cidade destruída, templo destruído, casas destruídas, famílias destruídas. Tudo porque aquele povo não quis ouvir a Deus, não quis se arrepender.
e como fruto do pecado a morte veio. Mas o que impressiona é que mesmo após tais acontecimentos, após a destruição, após o julgamento divino de Deus sobre aquela cidade, sobre Jerusalém, sobre o povo de Judá, Deus ainda assim não os abandonou, porque Ele, através de Ezequiel, prometeu restauração nacional. No capítulo 36, no versículo 24, diz assim: Eu os tirarei das nações, os ajuntarei de todos os países e os trarei de volta para a sua própria terra. Interessante que recentemente, século XX, o que ocorreu foi exatamente isto. Deus também promete restauração espiritual, um novo coração, Ezequiel 36, 26, e é o que veio através de Cristo. E Ele também promete um Messias, um pastor, Cristo Jesus, em Ezequiel 34, do versículo 23 ao 24. Então, mesmo em meio à rebeldia daquele povo, mesmo em meio ao cativeiro, Deus ainda assim os concedeu bênçãos, os concedeu misericórdia. Então, o que a gente vai perceber é que a história de Ezequiel é uma história onde o principal protagonista é Deus e sua misericórdia e graça. Em meio ao cativeiro, em meio onde tudo parecia escuro, sem saída, em meio, possivelmente, talvez a uma depressão ou qualquer outro quadro emocional totalmente abalado, em meio à morte, a perda de entes queridos, perda de bens, Deus ele se mostrou presente na vida de Ezequiel. Ele nunca o abandonou, em meio ao desprezo, em meio ao sofrimento, e mesmo em meio à rebeldia. Deus quis conceder misericórdia, mas aquele povo não quis se arrepender, e depois que veio o julgamento e o arrependimento veio, Deus ainda se mostrou misericordioso. Então, Deus é muito bom. E, queridos, isso é a mensagem que Deus havia colocado no meu coração, que possamos ter certeza que Deus, Ele certamente nunca nos abandonará em meio ao nosso sofrimento. Eu não sei pelo que você passa, é claro, só quem tem ciência disso é Deus, talvez os mais próximos a você, ou nem eles, certamente sabem 100% aquilo que está no teu coração, mas Deus sabe de todo o sofrimento, de toda a angústia que você passa. E é nesse momento que Ele pode se mostrar a você, a sua glória. Ele pode abrir os céus e se mostrar presente. Ele pode mostrar o poder dele. Mas notem que de Ezequiel teve uma atitude importante. Ele nunca questionou, ele nunca blasfemou, ele nunca se voltou contra Deus, ele nunca questionou: oh, Deus, esse era o meu ofício, era o meu chamado divino, por que me abandonaste, por que me desamparaste? O que aconteceu? Não. Ele sempre esteve com os ouvidos abertos e o coração aberto, com a oração em dia, com certeza. Ele nunca questionou a Deus. E que possamos fazer o mesmo, persistir em meio às dificuldades, independente de quais dificuldades, permanecer assim como Jó permaneceu fiel a Deus. Assim eu agradeço a oportunidade, que toda honra e glória seja dado a Jesus. Amém.